Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Já viu que não é fácil pregar depois de uma instrução dessa. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Pastor Silas é um amigo, uma referência, eu acho que não apenas para mim, mas para a igreja, no âmbito geral. E eu trago um abraço da minha igreja a todos e também da minha família. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, e eu confesso que muitas coisas no que diz respeito a uma sanidade emocional e espiritual, eu aprendi quando eu me aproximei de ministérios que tinham por propósito, por objetivo, fazer com que nós obtivéssemos resultados através da aplicação de um conteúdo na nossa vida. Por algum tempo, eu apenas era um pastor itinerante e eu confesso a vocês que eu não tinha muito feedback, eu não tinha muita resposta do conteúdo daquilo que eu ministrava. Era sempre muito divertido, muito alegre, mas normalmente depois eu ia embora e eu não tinha o resultado da transformação. Eu aprendi que uma igreja de sucesso, ela não é medida pela quantidade de pessoas que frequentam, não é medida pelo número de sua arrecadação, é medida pelo nível de transformação que ela oferece para as pessoas, por aquilo que ela causa de impacto, pelo nível de santidade que ela leva com que as pessoas, através do comprometimento da palavra, é aquilo que o pastor estava dizendo, é o que eu faço lá fora com aquilo que eu recebo aqui dentro. E aí, há 7 anos atrás, eu me tornei pastor. E me tornando pastor, eu comecei a ter o feedback do que eu pregava. E eu descobri que o nível de mudança era muito alegre, divertido, mas que o povo, às vezes, no estacionamento, o Satanás. Tá certo? Tem gente que não serve, não trabalha para o diabo, mas faz uns freelance. Né? Talvez você entenda de quem eu estou falando. Bom, e aí então eu comecei a medir, e eu confesso a vocês que isso me deixou muito preocupado, porque agora eu tinha a resposta, ou seja, eu tinha o conhecimento daquilo que eu estava ensinando. Então eu queria que você marcasse na sua Bíblia esse texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1. Paulo vai dar uma instrução, e antes de dar a instrução, ele faz uma observação, ele faz um chamado, ele faz uma convocação que ela é muito forte. Primeira carta aos Coríntios, depois nós vamos para a segunda crônica, mas eu quero abrir com esse texto. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Então nós vamos ler. Paulo diz assim: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis. Olhe para mim agora, por favor. Paulo vai abrir um discurso, mas antes de abrir, ele diz que nível de atenção ele precisa de seus ouvintes. O que Paulo está dizendo é o que eu vou falar agora, não pode ser ignorado, não pode ser negligenciado. Eu preciso que toda distração agora seja afastada da sua mente, porque o que eu vou falar para vocês é de alta relevância. É isso que ele está dizendo. Então vamos ver que informação é essa tão séria, que Paulo está dizendo que não pode ser ignorada. Olha o que ele diz. Nossos pais estiveram todos debaixo da mesma nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia.
e a pedra era Cristo. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. Feche os seus olhos, não sua Bíblia. Senhor, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Preste atenção. Paulo está dizendo que, ou ele está chamando a atenção de seus ouvintes, dizendo: olha, os nossos pais tiveram a oportunidade de estar no mesmo lugar, no mesmo momento, vivendo e vendo as mesmas coisas. Passam pelo mar, recebem a proteção da nuvem, come o maná, a água que sai da pedra, ver o mar abrir. Todos. Paulo sempre faz essa colocação. Todos, todos, todos. Até o verso 4. No verso 5 ele diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso eles pereceram no deserto. Me parece que Paulo está dizendo que no mesmo ambiente, onde todos estão, o certo seria que todos saíssem com o mesmo resultado. O certo é que todos saíssem para alcançar a vitória, o propósito. Mas Paulo está dizendo que pessoas vão estar na mesma igreja, no mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo preletor, com os mesmos louvores, com a mesma palavra, porém, essas pessoas vão alcançar resultados diferentes. Algumas vão vencer, vão prosperar, vão alcançar, vão romper, vão ver a cura, vão ver a restauração do casamento. Algumas pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo. O culto para elas vai ser uma glória de transformação, mas para outras não. E aí me parece que duas coisas nós podemos observar com isso. Uma, talvez a ferramenta que está sendo dada para vocês não seja tão boa assim, e alguém esteja vencendo por causa de sorte. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já apertou um parafuso com uma faca? Levanta a mão. Você é doido? Ninguém te avisou que faca não é para apertar parafuso? Mas por que você... Porque é o que você tinha à mão, sim ou não? É o que você tinha, você usou o que você tinha para resolver um problema. Não era o adequado. Então, às vezes, você pode estar num lugar e receber uma ferramenta que não é adequada para resolver seu problema. Mas me parece que esse não é o problema do culto. É o segundo. Pessoas recebem a ferramenta adequada, mas não têm o comprometimento necessário para viver a transformação. Todos estão ouvindo a mesma coisa, mas nem todo mundo está fazendo a mesma coisa com aquilo que ouviu. Certo? Então, por que eu estou falando isso com você? Porque sabe qual é o meu medo? É que todas as vezes que nós viemos com a proposta de vitória, você vai vencer, olha, a vitória vai chegar. Sabe o que sua mente pensa? Acredita nisso não. Você lembra da última experiência que falaram que você ia vencer no último culto? Quase que sua vida acabou, hein? Cuidado. E quando sua mente vai vivendo essas coisas, inevitavelmente, é por isso que é importante você mudar a sua postura, mudar seu posicionamento e começar hoje, agora, neste momento e neste culto, a viver o que Deus tem para você. Porque senão já já você vai acreditar que Deus tem privilegiado. Que Deus olhou para alguém e falou assim: você vai vencer, e você não vence nada. Nada, já perdeu, W.O. E tem muita gente assim, que vem para o culto, eu já falei isso aqui. Aliás, no culto é o maior barato, né? Esse ambiente de fé, você vai vencer. Aí você, aleluia, eu vou vencer. Aí o culto acaba, você fala, vou vencer, hein? Vou vencer. Aí você vai, pega seu carro e fala, vou vencer, hein, gente. Aí eu vou vencer mesmo. Aí você chega em casa para jantar, para tomar um banho. Eu tenho que vencer, gente, eu tenho que vencer. Não quero mais derrota para minha vida, eu tenho que vencer, gente.
Aí você dorme. Amanhã de manhã você levanta e diz, gente, eu tenho que vencer, gente. Aí perto de meio-dia, sabe como é que você fala? Eu? O que era uma afirmação à noite, está assim de gente vivendo isso. E Deus está fazendo, as pessoas estão esperando um avivamento que já está presente, estão esperando uma manifestação que já está acontecendo, tem gente sendo curada, liberta, tem gente sendo transformada, tem gente recebendo prosperidade, tem gente vivendo o incrível, o sensacional, mas tem uma turma perecendo no deserto. Então eu quero te mostrar rapidinho a história de um camarada, 25 anos de idade. É só uma reflexão, abra a sua Bíblia. Eu queria que você marcasse para você ler isso em casa, porque aqui nós não temos como ler tudo. Ok? 2 Crônicas. Rapidinho. Eu gosto demais desse menino. 25 anos de idade, um jovem, o Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 29. Quem achou, diga amém. Quem não achou, é só escutar, porque... Esse dia eu estava num culto, falei, abra sua Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, verso 8. Um cara de repente olhou para mim e falou assim, mas não tem. Mas ele já estava procurando há 5 minutos. Eu falei, rapaz, me enganei, não tem Abraão não, 29, verso 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Ábia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e as nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Verso 10, agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Verso 11, agora filhos meus, não sejais negligentes. Olhe para mim, eu queria que você prestasse atenção, porque nós vamos ver um indivíduo que vai dar uma virada na vida dele, no reino dele, na perspectiva que o povo tinha de si mesmo, do Deus que ele servia. Ezequias vai assumir uma postura que vai mandar uma mensagem para a sua família, para seu povo, para todas as tribos que ele traz. Já já eu vou mostrar isso para vocês numa festa de Páscoa, para mexer na memória, para lembrar o povo que Deus está onde sempre esteve, que faz o que sempre pôde fazer e que os céus não têm nenhuma demanda que eles não podem resolver. Só que às vezes nós precisamos lembrar disso. Primeiro deixa eu te mostrar o pai desse cara. O nome do pai de Ezequias era Acais. Capítulo 28, depois você lê. Pense num cara ruim, pelo menos administrativamente. Só fez besteira, uma besteira atrás da outra, uma besteira atrás da outra. Fez aliança com quem não devia, importou deuses porque viu a idolatria parecendo funcionar em outras nações, ok? Pegou tudo que o povo tinha, quando não tinha mais o que tirar do povo, ele tirou do seu próprio reino, ou seja, do seu próprio tesouro. Quando não tinha mais o que tirar, tirou da casa dos príncipes. Quando não tinha mais o que tirar, tirou do templo do Senhor, para pagar imposto, para fazer agrado para nações. Pensa num cara
Ruim é o tal do Acais. Acais foi tão ruim que quando ele morreu, a turma que foi enterrar ele resolveu não enterrar ele junto com os outros reis. E olha que defunto não reclama. Botaram o cara no lugar separado. Por quê? Ruim. E aí o filho dele, Ezequias, 25 anos de idade, um garoto que cresceu vendo derrota, humilhação, escárnio, nações invadindo. Certo? Foi isso que ele cresceu. Mas chegou a vez dele. Porque num determinado momento da sua vida, você vai ser obrigado a subir no palco dela para protagonizar suas próprias histórias, suas próprias experiências. A vida vai exigir isso de você, mesmo que você queira viver como um Peter Pan. Certo? Um adolescente com sininho na terra do nunca. Porque tem gente que não quer amadurecer. Mas uma hora a vida vai pedir de você: ô querido, chegou a sua vez, não é mamãe, não é papai, não tem mais ninguém. É a hora de subir e chegou a hora do Ezequias. E quando Ezequias subiu no palco da vida, subiu para dar um show. Porque é isso que a sua vida está esperando. Um show. Entendeu? E não é para andar para trás. Porque o único que ganhou a vida andando para trás foi Michael Jackson. O meu chamado é para você romper. Então olhe bem. Onde a história desse cara muda? No verso 10. Agora me tem vindo ao coração. Agora eu estou resolvido. Resolvido o quê? Decidido o quê? De que não vai acontecer comigo o que aconteceu com meu pai. Que eu vou mudar essa história. Por quê? Porque eu estou afim. Você está esperando Deus querer para você mudar a sua história? Tu está de brincadeira. Eu bem sei os pensamentos que vocês têm a respeito de vós. Eles são de paz e não de mal, porque vocês estão a fim de ter um fim bem legalzinho. É o que Deus está falando. Qual é o problema que Deus está falando? É que eu estou trabalhando com você para te dar o melhor e tu está sabotando a missão. Tem gente lá na igreja, que eu vou falar para você que hoje eu sou pastor, que se o diabo aparecer lá e me pedir referência para levar, eu não dou. O diabo fala: eu vou levar fulano. Quer carta? É melhor deixar para Jesus, que é mais poderoso que tu. Isso vai dar ruim no inferno. Cuidado que você pode estar rindo de você. Então, é brincadeira, tá? Então preste atenção. Aqui. Como é que esse cara vai sair? Primeiro, depois você dá uma olhada, porque tem alguns passos que vale a pena a gente observar. Ele sai porque tem uma decisão, que só aparece no verso 10, mas ela começa antes do verso 1. Porque decisões começam antes das ações. Entendeu? Ele falou lá na frente, porque eu estou resolvido, mas ele começou a agir lá atrás, mudando sua mente. O pai dele era ruim, ele foi pegar exemplo em alguém que era bom, porque exemplo ruim e bom você vai ter perto de você, no trabalho, na igreja, em tudo quanto é canto você tem. Você pega o exemplo que você quiser, é você que quer. Meu pai casou 8 vezes, eu casei uma. Quero ir até o último dia de vida, de preferência, dela. Porque num casamento, ou você vai na alça, ou você vai no caixão. Eu quero ir na alça. Muito triste, abalado, chorando. Certo? Ela não está aqui. Se ela tivesse, eu ia falar o contrário, que senão estaria fazendo um gol contra. Mas escute só. Quando nós vamos olhar para esse ambiente, nós vamos ver que a primeira coisa que esse camarada faz é olhar para onde ele está. E ele não gostou do que viu. Ele olhou para onde estava, o que estava vivendo, o que estava acontecendo, todas as pressões, humilhações, escárnios, derrota. Olhou para o templo fechado, lâmpada apagada, porta fechada, sacerdote desempregado, destituído, apenas aguardando a próxima invasão dos assírios para dominar, para matar, para saquear, para estuprar. Quando ele olha para onde ele está, ele descobre
que aquele não é o lugar dele. Enquanto você não olhar para onde você está, no casamento, nas finanças, no seu relacionamento com Deus, e delinear se há satisfação, se o local onde você está é onde você deveria estar, é onde você quer estar. Se for, faça apenas uma manutenção. Aquele que está de pé, cuide para que não. Então não pode para relaxar. Mas se você olhar para onde você está e descobrir que não é onde você queria, por favor, não tente sair de lá. Ué, pastor, não tenho que sair de lá? Não. Primeiro você tem que descobrir o que te levou para lá. Porque se você tentar sair de lá sem descobrir o que te levou, corre o risco de daqui a 2 meses, 2 anos, você está lá de novo, com o mesmo problema no casamento, com a mesma dívida, com a mesma fé abalada. Você tem que descobrir o que te levou para onde você está, para depois criar uma estratégia para sair e nunca mais voltar. Tem pessoas que me parece que vivem um looping. Sempre. Vem aqui, melhorou de vida. Melhorou de vida. Está na igreja. Sumiu da igreja. Arrumou um emprego. Está desempregado. Conhece alguém assim? Conhece? Crente gangorra. Só o Satanás sentar. Lá em cima, cá embaixo. Ele olhou e disse: eu não quero estar aqui, isso não é para mim. Mas o que é que me trouxe para cá? O que me trouxe para cá foi a negligência. Nossos pais fecharam as portas, viraram as costas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, se afastaram de Deus. Ele está mapeando o que o levou para a situação que ele não quer estar. Antes de buscar sair de forma definitiva. Está na hora de parar esse ciclo vicioso de vai e vem, de melhora e de piora. E para com isso. Gasta um pouco de tempo para mapear o que te levou para onde você está e não quer, para que você nunca mais repita o comportamento. Quando ele descobre por que eu estou aqui, por que nós estamos aqui, por causa disso. Tudo isso me parece que ele fez antes do verso 10. Porque ele já faz toda uma aplicação. E quando ele aplica? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, nos primeiros dias do mês. Porque quem quer mudar não muda amanhã, quem quer mudar, muda agora. Ah, pastor, mas como é que eu vou mudar agora, se o meu problema é no emprego? Porque a mudança está aqui, ó, na mente. Mudança de mente, certo? É assim que funciona. Quando ele olha e diz, eu vou mudar. Bom, se ele descobriu que o negócio está ruim porque alguém fechou a porta do templo, o que ele deve fazer? Me ajuda aí, igreja, o que ele deve fazer? Bom, se ele descobriu que as coisas não estão boas porque apagaram as lâmpadas, o que ele tem que fazer? Uma revelação extraordinária. Enquanto eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar vivendo as mesmas coisas. Se eu quero viver algo novo, 3 horas da manhã, todo mundo com medo, gritando, olha gente, nós vamos afundar, cadê Jesus? Botou nós nessa furada. E aí, da outra vez ele estava com a gente para repreender a tempestade. E agora? Nem veio. 3 horas da manhã, vem ele, literalmente tirando onda. Eu imagino cantando Roberto Carlos. Esse cara sou eu. E aí alguém olhou e disse, que maluco, era um fantasma. Foi uma gritaria danada e nem tinha mulher no barco, só homem. Aquele escândalo. E ninguém correu, porque estava em alto mar, não tem para onde correr, certo? E aí eu acho maneirão, porque aí no meio daquela crise toda, alguém quer fazer alguma coisa diferente. O Pedrão. Aí, é o senhor mesmo? Caraca, é ele mesmo, João? Parece, né? Pô, cara, sempre tive vontade de andar em cima d'água.
Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, poxa. Estou afinzão de andar em cima d'água. Eu estou com medo, mas eu estou afim. Ele era sócio de Tiago, João e André. Se Pedro sai e morre afogado, diminuiria a sociedade. Lucrativo para quem ficou no barco. E Pedro então sai do barco, sim ou não? E vai andar sobre? E quem vai atrás dele? Porque quando você quiser fazer algo diferente, não espere ser ovacionado e ter ninguém atrás de você. Se você, presta atenção, olha para mim aqui rapidinho. Se você está esperando a torcida dos outros para tu andar sobre as águas, vou logo te avisando o que vai acontecer com você, ó. Blup, 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 blup. Porque a turma que está no barco, sabe o que vai ficar falando? Vai afundar, quer ver, ó, afundar, ó. Vai afundar, aquilo é sorte de principiante. E lá vai ele, sim ou não? Sim ou não? E quem andou sobre as águas? E os outros? E eles estavam no mesmo tempo, porque pessoas no mesmo lugar, no mesmo tempo, no mesmo dia, escutando a mesma coisa, vendo a mesma coisa, pode viver coisa diferente. Você decide o que você vai viver aqui nessa noite, é você que decide. A decisão é sua, você está entendendo? É você que decide o que vai acontecer. Sabe o que ele faz? Acende as lâmpadas, bota os sacerdotes tudo uniformizadinho, celebra o culto, que beleza, cultinho, sacerdote maravilhoso. Aí ele chama a turma para a gente adiantar. Vamos fazer o quê? Celebrar a Páscoa. Para quê? Para a gente levantar a moral dessa turma. Vamos celebrar a festa que vai mostrar para todo mundo que Deus continua o mesmo. Aquele que libertou, aquele que faz. Por quê? Porque o povo estava assim meio borocochô. Um povo meio abatido, fica escutando esses programas malucos. Aí, morreu 200. E agora só falta você. Fica depressivo, olhando. Meu Deus, o que vai acontecer? Cuidado com o que você está fazendo com a sua mente. Ele chama o povo e diz, vamos celebrar a Páscoa. Para quê? Para dizer para todo mundo e lembrar todo mundo de que Deus continua onde sempre esteve. Quem tem que mudar somos nós. É isso que ele está falando. Eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Sabe o que ele faz depois da Páscoa? Celebra o culto e faz uma oferta extraordinária. E eu acho, como o pastor ministrou aqui, o povo nem tinha tanto dinheiro assim, porque Deus não está preocupado com a quantidade, mas a qualidade. Sabe a história do fiel no pouco, fiel no muito? Por quê? Porque não é pouco nem muito, é fiel. O fiel, ele é fiel se a mulher dele estiver perto e se a mulher dele estiver longe. Se o patrão estiver perto, se o patrão estiver longe. Porque o fiel é fiel, não é o valor. O fiel é fiel com R$1 ou com 1 milhão. Pare de achar que a fidelidade vai chegar quando você tiver muita coisa. Não, a fidelidade vai chegar quando você resolver ser fiel. Pare com essa história. O cara está decidido. Ele falou, vou pegando um gancho na canção. Vou arrebentar a boca. Olha só. Ele falou, nós vamos mudar esse negócio. E agora o povo traz oferta. E aquela coisa toda. Que já estamos no capítulo 31, indo para o 32. Que maravilha! Quando de repente a nação vizinha, o tal do Senaqueribe, um cara violentíssimo, com um exército poderosíssimo, diz, vou lá e vou arrebentar os aqui. Cultinho, uma ova. Fumacinho, uma ova. Meu pai arrebentou o pai dele. Meu pai ganhou de todo mundo, cresci vendo vitória, eu vou entrar lá. O que ele não sabia é que o negócio lá estava sob nova administração. Não mudou só o rei, mudou a mente. O cara que está lá agora, ele não tem dinheiro, ele não tem exército, ele não tem espada, mas ele tem intimidade com Deus. Eu sei que você deve estar precisando de muita coisa, porque a demanda está grande, sim ou não? Mas tem uma coisa que você pode levar para a sua vida, que vai tudo junto, sabe quem é? Deus. Quando Deus chega, quando Deus chega, tu tira é onda, mano.
Ah, pastor, estou precisando. Quanto custa levar ele para a minha vida? É caro. Abandonar pecado. Dobrar o joelho para falar com ele. Buscar santidade. Ficar sem comer um pouquinho. Um jejumzinho. Parar de fazer uma fofoquinha. Só troço caro. Sim ou não? Você tem que ganhar na loteria para ter intimidade com Jesus. Não, querido, é postura, posicionamento. É isso que esse cara está fazendo. No capítulo 32, se levanta, o cara lá, o Senaqueribe. Sabe o que é mais estranho? É que Ezequias está fazendo tudo certo. E tudo certo faz com que o Senaqueribe se levante contra ele. Tem gente que começa a buscar a santidade e fala assim, pastor, quando eu comecei a me posicionar, parece que o diabo se levantou. Que isso, querido? Sabe por que as coisas pioram quando você toma a decisão correta? Porque quando você toma a decisão correta, a lâmpada acende. Quando a lâmpada acende, ela mostra a sujeira que você não via enquanto ela estava apagada. Então, quando você se posiciona, a lâmpada acende e tem gente que vai sair da sua vida que, na verdade, nunca deveria ter entrado. É postura, é posicionamento. É o que a sua vida está esperando você fazer. Senaqueribe planeja invadir. E vem com o exército dele, cerca tudo e manda uma carta para Ezequias. Uma carta fera. A carta dizia mais ou menos assim, depois você lê. Tá aí, vou botar a minha tradução. O pessoal não acredita no Ezequias, não. Ezequias está levando vocês para o buraco. Vocês conhecem meu pai, Tiglade? Papai arrebentou todo mundo. E eu também estou arrebentando. Eu estou ganhando de todo mundo, nem vou dizer. Deixa quieto. Aí, ele leu a carta. Não deixe Ezequias enganar vocês. Ele fez com que vocês adorassem apenas um Deus. E quero ver quem é o Deus, de qual nação, que pode livrar vocês da minha mão. É melhor vocês se render, porque eu vou entrar aí e vou arrebentar tudo. Ezequias chamou o pessoal e falou, gente, calma, não tenha medo da multidão que está com ele. Porque tem um conosco, que é maior do que ele. Com ele está o braço da carne, conosco está o Senhor dos Exércitos. Olha só. Cercado, sem rota de fuga, não tem exército, não tem nada. O que ele tem? Joelho. Porque tem coisa que você resolve com a mão, meu filho. É sua expertise, seu network, sua capacidade de resolver. Tem coisa que é para tu resolver, entendeu? Para você resolver. Deus nos deu uma grande lição com Moisés. Moisés que orava muito, amigo de Deus, amigão de Deus. Um dia Moisés está lá orando, Deus falou, Moisés, está orando por quê? O faraó está vindo aí, mano. Vai pegar você orando, vai morrer orando. Porque tem hora que é para orar, sim ou não? Mas tem hora que não é para orar, meu filho. Tem hora que é para agir. Então, tem coisas que a sua mão vai entrar em cena. Mas agora não é, porque Ezequias não tem mão para resolver o problema. Ele não tem exército, ele não tem arma, ele não tem nada. Mas ele tem joelho. E quando ele dobra o joelho com Isaías, o negócio vai mudar de figura. Porque tem coisa que você não resolve com o braço da carne. Tem coisa que é com o joelho, com a fé. Eu não sei o que você precisa. Tem muita gente aqui hoje que não está precisando orar para resolver problema. Está precisando se posicionar. Mas tem gente que já se posicionou e não. Então, meu filho, rega seu posicionamento com oração. Ele chama o Isaías e falou, Isaías, chega aí, vamos orar aí, porque o Senaqueribe está nervoso, cercou tudo, maluco. Está querendo invadir, vai arrebentar nós. E não tem mais nada o que fazer não. O que eu tinha que fazer, cultinho, ofertinha, Páscoa, fiz tudinho. E esse maluco está aí querendo me arrebentar. Dobrou o joelho os dois. E falaram com Deus, não sei o que falou, mas se fosse eu falaria, sabe o que? Se eu fosse aqui, Senhor, vou falar uma coisa com o senhor aí. Papai vacilou, hein? Papai vacilou.
Mas eu resolvi mudar de postura. Então eu vou falar com o senhor. O senhor viu o Senaqueribe aí, o que está falando? Mandou uma carta para mim, olha. O que ele falou de mim eu nem ligo. Mas o que ele falou do senhor... Se eu sou o senhor... Eu não deixo isso barato. Eu ia falar assim. Já para botar o Senaqueribe numa enrascada. Eu sei que quando eles estão orando, o Ezequias... Ô, querido, quem são seus amigos? Tu tem amigo de oração? Tem gente que se une a você para clamar os céus em favor da sua causa? Tu tem que ter amigo para brincar, tu tem que ter amigo para se divertir, sim ou não? Mas tu também tem que ter gente de oração. Gente que você pode falar, irmão, vamos enviar uma mensagem aí para o céu, porque a chapa está quente, mano. Satanás está endemoniado. Estão lá orando quando... Eles estão orando, o Ezequias e o Isaías, clamando ao céus, depois de muita postura, posicionamento. Certo? Saber onde estava, descobriu que não era lá, descobriu que tinha que parar de fazer, descobriu que tinha que começar a fazer. O cara estabeleceu uma rota. Agora, meu irmão, enquanto eles estão orando, Deus mandou um anjo. Isso eu já falei aqui. Quantos anjos? Um! A criança está até chorando. O anjo chegou, assustou. Um anjo! Parou. Fique tranquilo, o anjo não é perigoso, não. Um anjo! O anjo chegou, mas pensa num anjo maluco. Um anjo, estilo Neo do Matrix. Matando tudo, só valente, não matava covarde. Por quê? Porque precisava de propaganda. Se mata todo mundo, quem é que conta para os outros que o povo está ganhando? Está vendo? Mídia. O anjo chegou, matava todo mundo, matava. E o Ezequias está lá orando, e o anjo matando. Aí o pessoal corria lá nas nações vizinhas, lá, cansado. Espera aí, cara. Vim lá do Ezequias. Aí, mano, o Ezequias ele tem arma não. Ele tem espada, ele tem nada, quase nada. Ele tem quase nada. Eu vi uma fumacinha saindo do templo. Uns caras de branco. Alguns ajoelhados, maluco. Mas veio um anjo, meu irmão. Pensa no matador. Exterminador do futuro. E alguém deve ter falado, fala sério, um anjo só? E alguém deve ter dito, irmão, se tem dois, eu não estou vivo. Escute só. Não. Deixa eu terminar aqui, porque isso aqui vale a pena. Capítulo 32. Eu termino aqui, faço questão de deixar esse texto para vocês. Verso 22 do capítulo 32. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e de todos os lados Agora presta atenção, 23. E muitos traziam a Jerusalém presentes e coisas preciosíssimas para quem? Presta atenção. Pessoal, vinha as nações lá, os líderes das nações. Contar com o Ezequias. Falou, Ezequias, beleza? Falei com o Senaqueribe, rapaz. Não se mete com o Ezequias. O Ezequias é maneiro. O Ezequias não é a carne, não. Com o Ezequias, o negócio é diferente. Tem um anjo aí, né, Ezequias? Então, para não ter problema, trouxemos 2 presentes. Um para Deus, para segurar um anjo. E outro para você, para ver o que faz. Para não prejudicar a gente.
Preste atenção. A turma que vem de fora não reconhece só Deus, reconhece o posicionamento do servo de Deus. Você está entendendo o que a sua vida está esperando? Ah, pastor, porque o diabo está furioso, dá gadernal para esse feliz. Nunca soube que ele está calmo? Empoderando o diabo, porque o diabo é isso, porque fez isso, porque o outro é isso. Para com esse negócio, meu irmão. O nosso Deus é poderoso. Sua vida está clamando por um posicionamento seu, o mais urgente possível. Pare de vir a um ambiente e ouvir que pessoas saíram do mesmo ambiente que você estava com vitória e nada aconteceu contigo. Isso não é mágica, é postura, é posicionamento. Saia daqui hoje para você fazer o que nunca fez, que aí você vai viver o que você nunca viveu. Posso ouvir um amém? Amém. Então você fica de pé agora, Ezequias. Fala para quem está do seu lado, fica de pé, Ezequias. Isso. Hoje você é Ezequias. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. A mesma palavra foi ministrada. Todos nós estamos no mesmo ambiente. O que significa que a oportunidade foi oferecida pelo Senhor a todos nós. Por isso, ó Deus, que não venhamos a negligenciar, nem culpar a ninguém. Porque a oportunidade nos foi dada de vivermos o incrível, o extraordinário, o sensacional. Agora eu estou resolvido e eu vivo. Ruth disse, não insista para que eu te deixe, porque eu estou decidida a ir contigo. Porque quem decide vai viver o incrível e o extraordinário. Que essa palavra não se perca nesta noite, ó Pai, e que vidas sejam transformadas, famílias sejam transformadas, que pessoas tenham a coragem de subir no palco da vida, para viver ao teu lado, Senhor. Nós não vamos ganhar o Oscar de ator principal, mas para nós nos basta o de coadjuvante, porque principal é o Senhor. Continua guiando a nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, por essa igreja, por esse ministério, pela vida do teu filho, por tudo aquilo que tem sido feito neste lugar. Pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fica os seus olhos fechados. Pastor Silas, queria que o senhor fizesse esse apelo. Eu senti o desejo no meu coração. Nós já vamos terminar esse culto, mas o que você ouviu aqui é que uma pessoa pode decidir romper sua história e reconstruir a sua história.